caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o fisco já podem verificar se vão receber a restituição do imposto de renda. Juliana Santos, bom dia para você. Vamos explicar para quem ainda não sabe como funciona essa consulta? Isso, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando no Manhã Cidade. São mais de 140 mil contribuintes, né, que estão sendo beneficiados nesse pagamento agora do mês de dezembro. E aqui de Caruaru são 872 contribuintes beneficiados no lote que está sendo pago esse mês de dezembro, né? Isso referente a quem caiu na malha fina, já conseguiu regularizar as pendências junto ao fisco e já vai ser beneficiado para receber a restituição do imposto de renda. Eu conversei com o Rafael Casimiro, que é delegado da Receita Federal aqui em Caruaru. Ele trouxe orientações para a gente de como fazer essa consulta. Vamos acompanhar. Rafael Casimiro, delegado da Receita Federal em Caruaru, bom dia. Bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. A Receita Federal liberou a consulta ao lote da malha fina de dezembro. Quem pode ser beneficiado nesse lote? Bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Os beneficiados são aquelas pessoas que estavam na malha no momento do pagamento dos lotes anteriores, né, do primeiro ao quinto lote, estavam na malha e conseguiram regularizar suas declarações. Ou então o sistema fez um rebatimento e liberou a declaração de malha. Então, tanto do ano de 2024 como dos exercícios anteriores, se a pessoa tinha direito à restituição, já saiu da malha e ainda não recebeu o valor, ele vai receber agora nesse próximo lote residual, cujo pagamento será no dia 30 de dezembro. Como é que funciona, então, a consulta para saber se esse lote, né, se o contribuinte que regularizou, né, que caiu na malha fina e conseguiu se regularizar junto ao fisco, se ele vai ser beneficiado nesse lote? Como é que funciona essa consulta? Ele pode consultar através do sistema do aplicativo Meu Imposto de Renda e também através do aplicativo Receita Federal. Então ele vai lá em consultar a restituição, o aplicativo é acessado através da senha GovBR, e ele pode ver se a restituição dele está liberada agora. Se a declaração dele ainda está na malha, então ele ainda precisa ou regularizar, fazer alguma correção na declaração, fazer algum tipo de verificação e ver se tem algum erro no preenchimento e fazer a transmissão da declaração correta, ou então esperar o ano seguinte, né, a partir do ano que vem, ele pode pedir a antecipação de malha para poder entregar a documentação para a Receita Federal fazer a liberação da restituição dele. Esse lote também contempla, então, restituições de anos anteriores? Sim, contempla restituições de anos anteriores. E um dado importante, que é importante a gente relatar, é que aqui em Caruaru são 872 declarações que vão receber a restituição, no valor de aproximadamente R$1.400.000. Então é um valor bem considerável. Para quem caiu na malha fina e ainda não regularizou, qual é a orientação que o senhor passa para a gente? A importância é porque a etapa seguinte, após a malha fina, é o contribuinte receber ou intimação, ou então, se for o caso, receber já diretamente uma notificação de lançamento, que é uma auto-infração, uma multa. Então, se o contribuinte regulariza a sua situação, digamos que ele cometeu algum erro, por exemplo, ele pode ter esquecido de declarar uma segunda fonte pagadora, né? Ele pode ter 2 empregos e ter declarado somente um. E se ele não fizer a declaração correta, ele fica sujeito à multa desse valor que não foi declarado corretamente. Então, os contribuintes que estão na malha, eles devem procurar verificar a declaração. Se houve algum erro no preenchimento, procurar fazer a correção e retransmitir a declaração. Mas se a declaração está toda correta, não houve nenhum erro, e o contribuinte possui toda a documentação que comprova o que ele preencheu, então ele deve aguardar a partir do dia 2 de janeiro, ele pode fazer o pedido de antecipação de malha através do site da Receita Federal. Ou também ele pode comparecer na Receita e tirar alguma dúvida, caso ele tenha, né, no nosso atendimento presencial. Entendido. Delegado, em relação, então, à regularização, né? Caiu na malha fina, ainda não sabe o que fazer, está acompanhando essa entrevista, o que é que precisa ser feito, então, a partir de agora? Ele pode, através do aplicativo Meu Imposto de Renda, consultar qual é a pendência de malha que ele tem. Então, vendo essa pendência, algumas pendências elas são passíveis de serem corrigidas. É como eu falei, às vezes o contribuinte ele tem 2 fontes pagadoras e declarou somente uma. Às vezes ele tem um filho que é dependente, mas esse filho tem um estágio e aquele estágio é remunerado.
às vezes o contribuinte coloca o filho como dependente, mas esquece de colocar o estágio como rendimento tributável do filho. Então tudo isso gera pendências de malha que, se não forem corrigidas, elas sujeitam o contribuinte a receber alguma multa. Então a importância é, como eu falei, evitar que o contribuinte receba alguma multa e, se ele tiver com tudo correto, juntar a documentação para poder fazer a antecipação da malha, ou então pode também, se quiser, esperar a Receita Federal fazer a intimação para apresentar a documentação. Mas, como eu disse, em caso de dúvida, ele pode comparecer na Receita, o atendimento nosso é de 8 a meio-dia, e também ele pode procurar um contador que seja qualificado, também pode auxiliar ele, o contribuinte, a tirar alguma dúvida. Perfeito, então. Rafael Casimiro, delegado da Receita Federal em Caruaru, muito obrigada por conversar com a gente sobre esse assunto. Bom dia, obrigado e bom dia a todos. Nós acompanhamos, a fala do Rafael Casimiro, delegado da Receita Federal em Caruaru, explicando agora o procedimento para consultar informações referentes à restituição do imposto de renda. Isso para quem declarou o imposto, caiu na malha fina, já regularizou as pendências, agora está na fase de poder consultar se a restituição do imposto de renda foi feita nesse lote liberado agora em dezembro. A consulta já está liberada, mas o pagamento a partir do dia 30 de dezembro. Para consultar, gov.br/Receita Federal. É possível ter acesso lá como anda o processo da declaração do imposto de renda e também desse processo da malha fina para quem já regularizou as pendências. O pagamento vai ser feito em 30 de dezembro, como nós já explicamos aqui, tanto pelo Pix, pela chave Pix, disponível ali no momento em que você fez a declaração, ou também na conta listada durante esse processo da declaração do imposto de renda. Caso você já passou por isso, como o delegado explicou para a gente, já regularizou as pendências, mas seu nome ainda não está na lista, você pode também entrar em contato com o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte. Tudo isso pelo site da Receita Federal, para verificar o que ainda está pendente para que você possa regularizar e ser beneficiado nos próximos lotes liberados. É isso, Renata, eu volto com você. Obrigada, Juliana. 9h42, WhatsApp Cidade.